De onde eles vieram? E por que Mina foi poupada? É um filme de terror? Alô, velhinho, eu sou o Andrew, esse é o canal Producena, seja bem-vindo a mais um Filme Cena, lugar onde eu comento filmes na visão do roteirista, na visão de quem cria. E esse filme me surpreendeu. Assim, é um filme desse ano e um filme que, assim, me chamou a atenção um pouco na capa, assim, eu não olhei muita coisa sobre ele, mas vi assim, tá, pode ser legal, pode ser interessante, é uma coisinha meio obscuro, meio suspense, mas talvez não seja um terror, assim, e é terror, a gente vai falar sobre ele, se é ou não, mas a questão é que ele me surpreendeu, foi muito interessante, fazia muito tempo que eu não via um filme, principalmente um filme atual, bom como esse. Os Observadores. Dia 6 de junho deste ano, 2024, e hoje disponível na Prime Video, foi lançado este filme misterioso, cujo uma menina muito aleatória, chamada Mina, acaba se perdendo numa floresta. Eu acho que ela foi pegar meio que um atalho e aí tudo foi acontecendo. O carro estragou, ela saiu. A missão dela era levar um pássaro até um lugar específico, mas enfim, deu problema, ela foi, voltou pro carro, não estava lá, ficou presa na floresta. Então é um filme que começa com essa menina perdida que encontra outras pessoas que também estavam perdidas e que são observadas toda noite por criaturas misteriosas. Há regras para que eles possam permanecer vivos, mas também não há como sair. À primeira vista parecia ser um filme de terror por causa dos monstros, mas ele se mostra ser muito mais do que isso, um legítimo filme de suspense com muita história por trás que vai nos prendendo e criando uma curiosidade. E às vezes ele pode até lembrar um jogo de videogame, porque ele estabelece as regras, os limites, ele vai te dando as liberdades aos poucos conforme tu vai conquistando o próximo passo. Que primeiro a gente descobre que existem monstros, depois a gente descobre que eles te deixam viver desde que tu permaneça dentro das regras deles. Depois a gente descobre que dentro do buraco lá onde eles vivem durante o dia e eles não saem, tem coisas, recursos que tu pode talvez usar para avançar novos passos. Depois a gente descobre que tem mais um outro caminho, um lugar secreto lá, enfim, vai sendo liberado novas condições de ir avançando e aprendendo e desenvolvendo, e isso é dado por meio da nossa protagonista Mina, que meio que no primeiro momento da vida ela não estava muito feliz, mas nessa situação, nessas condições ela se mostrou bem proativa e disposta a fazer alguma coisa pela vida. O filme pode ser angustiante e perturbador em alguns momentos, mas sempre dentro de um limite que nos mantém curiosos, porque esse é um filme de fadas, um filme místico, e é muito interessante como eles conseguiram pegar esse tema fadas, esse tema mais assim mitológico, e colocar dentro de um suspense que faça sentido. Eles simplesmente pegaram um tema, mas colocaram como se fosse uma história meio que de horror. Eles fizeram uma mistura muito boa. Sendo assim, não é um filme de monstro, é um filme de fadas, e assim ele vai nos explicando como as coisas funcionam, a história toda das fadas e tudo mais. Isso até justifica o fato deles serem meio doidos durante o dia dentro da floresta, meio que serem hipnotizados para não conseguirem sair dali, né, mexer com a mente, porque as fadas são seres místicos, são seres mágicos de outro mundo, sei lá. E até mesmo o nosso lugar seguro ali, o bunker na parte de cima com o vidro, foi explicado, porque assim, de onde surgiria uma construção perfeitinha com um vidro pronto para que quem está do lado de dentro não olhasse para o lado de fora, mas quem está do lado de fora olhasse para o lado de dentro para ser observado. Mas de qualquer forma, era um observatório, um lugar para observar os observadores. É curioso isso, criado pelo professor que tinha uma esperança nessas fadas. A partir do que as lendas contavam, eles tinham capacidade de se transformar e ele tinha esperança de trazer a esposa dele de volta. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. E provavelmente ele acabou matando muitas dessas criaturas nesse tempo todo, porque nos limites da área onde ele poderia sair, todo aquele sistema que ele criou, pelo menos em um deles eu vi meio que o esqueleto de uma criatura daquelas compridas, né, daquele monstro que é bem
bem perturbador, né? Ver isso, se a gente visse na nossa frente uma criatura daquela, seria muito terrível, né? Enfim, o esqueleto daquela criatura. Então, pelo menos um foi morto. Em outros lugares tinha mais ou menos uma caveira só, mas que poderia muito bem ser uma caveira daquelas criaturas. Então, cada ponto daqueles seria um sinal para as criaturas que elas não poderiam sair dali, porque era um limite da floresta, e que também as pessoas que estão ali não podiam sair. Na verdade, é um limite mais para quem estava lá dentro. Enfim, para que tu saiba que dá tempo de voltar antes do final do dia, enfim. Mas são esqueletos das criaturas. Então ele foi o professor que construiu aquilo ali e com um esqueleto de alguma coisa. E mesmo no momento que eles alcançam o objetivo, que é sair dali, a gente fica esperando por mais, porque dá pra ver que ainda tem mais tempo de filme, assim, não era só isso. Tem mais coisa pra acontecer. Tanto que não tem aquela coisa assim, saímos, fomos embora. Não. Saímos, tá? E agora, pra onde vamos? Porque quando o filme mostra um pouco mais dos detalhes de pra onde eles vão, é porque tem mais coisa. Então a gente fica na expectativa, na curiosidade. Ok, tá, eles escaparam, não era só isso? Porque eles implantam um objetivo na nossa mente. Tá, eles precisam escapar pra voltar à sua vida normal. Só que continua o que aconteceu ou o que vai acontecer depois deles escaparem. O que é muito legal. E a morte de Daniel não é, digamos que uma surpresa. Ele já estava sendo preparado para isso. E na saída, na fuga deles, alguém precisava ficar para trás, para que agregasse um pouco mais de emoção nessa história. E ele ter ficado para trás não era uma surpresa, porque ele já estava sendo preparado. Ele estava meio que... era uma pessoa um pouquinho mais fora da casinha, com os pensamentos, ele não sabia se ele merecia a vida e tudo mais, mas na tentativa de ajudar, mesmo ele querendo naquele momento sair, ele acabou ficando para trás e, enfim, funcionou bem aquela cena. No final, então, a gente entende que, assim como a mina no início do filme usava perucas para se disfarçar, fazer de conta que eram outras pessoas para ter uma outra vida e procurar algum sentido nessa vida, as criaturas, as fadas também tinham a condição de se transformar, e uma delas, né, que é aquela senhorinha que a gente descobre no final que era uma das fadas que estava disfarçada de uma outra pessoa, assim como a mina, para tentar encontrar um sentido na sua vida. Então a mina não era uma garota aleatória que se perdeu na floresta, ela é de fato a nossa protagonista, que gerou uma transformação em todos ali, principalmente nas fadas, porque a fada se identificou com a dor dela, com o passado, com o que ela fez, com o que ela sente, dando então uma segunda chance para a humanidade e para a sua raça de fadas mestiças, que é meio humano, meio fada, e sendo assim ela até ganhou suas asas de volta, ou seja, ok, agora eu passei a ser uma fada de verdade, onde eu procuro o sentido entre a raça das fadas e a raça dos seres humanos. Né? Então é bem interessante como as coisas vão se desenrolando, porque a mina precisava se perdoar pelo que ela fez com a mãe dela e com a irmã, que também saiu bem machucada, era uma gêmea, e a fada precisava reconhecer a sua natureza. Então, velho, esse foi o filme Observadores, tentei trazer aqui meio rápido, assim, uma visão sobre uma observação sobre os observadores, mas comenta aqui embaixo o que tu achou desse filme, se ele é bom. Eu trouxe justamente porque eu achei bom o filme, porque eu assisti o filme assim, vou assistir alguma coisa independente se eu vou gravar pro canal ou não. Eu assisti e gostei e pensei, bom, vou trazer pro canal para que a gente possa conversar junto. Então comenta aqui embaixo, quero saber se tu já assistiu esse filme. Obviamente, né, tu assistiu meu vídeo agora comentando tudo que acontece, né? Comenta o que tu achou então. Então, velhinho, isso é tudo, pessoal. Obrigado por ter gostado, por ter assistido o vídeo até aqui e te inscrito no canal. Te vejo no próximo episódio de Produção.